Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Júlio de novo. Aproveitando o ensejo aqui, aproveitando que eu tô acordado hoje no domingo, acho que começa a bater o sono, né? Aproveitar para fazer outro vídeo. Um tema sobre o qual eu pensei um pouco. É, e na realidade é um tema que me levou a estudar chinês, porque visto que eu gostava tanto de kanji quando eu comecei a aprender japonês, eu tinha uma grande vontade de aprender o chinês para saber a origem dos kanjis, né? E eu vim a descobrir que, ainda que se use, nem sempre os kanjis são iguais, né? Mas às vezes há vezes nas quais os kanjis são iguais, mas têm significado diferente. Eu gostaria de abordar esse tópico hoje, né? Então, o tópico de hoje é mesmo os kanjis com significados diferentes, né? E para isso hoje eu escolhi combinação de 5 kanjis e eu quero passar para vocês, né? Para vocês terem uma ideia de como funciona, né? E eu estou falando de sentido diferente, né? Mas também, na realidade, a grafia é diferente, porque na China usa-se os kanjis abreviados, né? Que em chinês chama Jianti, quer dizer, kanjis abreviados, né? E no Japão, na realidade, usa-se uma variedade que é entre os tradicionais, que chama-se Fanti, e os abreviados que usa na China, quer dizer, é o Jianti, né? Sem mais delongas, a primeira palavra que eu gostaria de falar é esse kanji aqui, né? Vai aparecer, vou botar aí, espero que apareça, né? Que em japonês significa... É uma palavra que eu odeio, né? Desculpa, né? É o amante, né? E em chinês ela significa uma coisa totalmente diferente, né? Significa a pessoa amada, né? Quer dizer, o cônjuge, né? Para dar uma ilustração de como funciona, eu pensei em exemplos nas duas línguas, né? Sobre japonês, por mais que eu pensasse, eu não consegui fazer uma frase boa, né? Então, em japonês, esses kanji, lê-se aijin, né? O amante, né? Aí eu pensei aqui, aijin ni yotte katei ga houkai saremasu. Aijin ni yotte katei ga houkai saremasu. Quer dizer, lares são destruídos pelos amantes, né? E o segundo, em japonês, a palavra seria cônjuge, né? O iron shi ribenren. O iron shi ribenren. Quer dizer, a minha esposa é japonesa, né? É um exemplo bem na minha realidade, né? O próximo kanji são esses aqui, né? Que em japonês significa jornal, porém em chinês significa notícias. Para dar um exemplo claro, por exemplo, watashi wa metta ni shinbun o yomimasen. Watashi wa metta ni shinbun o yomimasen. Quer dizer, eu raramente leio jornal, né? Em chinês, usando o mesmo kanji, seria... Na realidade, eu mudei um pouco o significado. Ao invés de notícias do dia a dia, eu coloquei uma notícia, quer dizer, uma coisa que ocorre na atualidade, quer dizer, na vida de alguém, por exemplo. Ni you shima shinwan ma. Ni you shima shinwan ma. Tem novidades, né? O outro kanji que eu gostaria de abordar é esse kanji aqui, que em japonês significa javali e em chinês significa porco, né? Por exemplo, no japonês, o exemplo que eu daria seria watashi wa inoshishi o mita koto ga arimasen. Watashi wa inoshishi o mita koto ga arimasen. Quer dizer, eu nunca vi javali, né? Em chinês é wo shi huang zhi rou. Perdão, wo shi huang zhi chu rou. Eu gosto de comer carne de porco, né? Gosto mesmo, hein? O próximo kanji causa uma estranheza porque o significado é totalmente diferente, né? E pode causar um estranhamento, né? Esse kanji aqui, que em japonês significa carta, né? Porém, em chinês ele significa papel higiênico. Totalmente diferente, né? Ainda que tenha o ponto em comum, o papel, né? Dando um exemplo em japonês, por exemplo. Watashi wa pasokon o tsukatte kara tegami o... Perdão. Watashi wa pasokon o tsukatte kara tegami o kakanaku narimashita. Watashi wa pasokon o tsukatte kara tegami o kakanaku narimashita. Quer dizer, depois de usar... que eu passei a usar computador, eu parei de escrever cartas, né? Acho que acontece bastante, né? E o exemplo em chinês é... 我生见的时候没有手机 falei de novo, perdão. 我吃卫生间的时候没有手机. Quando eu fui no banheiro não tinha papel higiênico, né? E o último kanji que eu gostaria de falar é esse kanji aqui, que usa os kanjis para oeste e leste, né? Ou leste e oeste, sempre confundo os dois. Leste e oeste, né? Que em japonês lê-se Touzai, né? Em japonês significa, em chinês significa coisas, né? E lê-se Tonshi. Aí os exemplos que eu dei, por exemplo, watashi wa mainichi touzai sen ni norimasu. Watashi wa mainichi touzai sen ni norimasu. Todo dia eu pego a linha leste-oeste, uma linha que eu pego aqui no centro de Osaka para ir trabalhar, né? Em chinês, o exemplo que eu peguei simplesmente é, por exemplo,
tá mai tong shi zhi le. Tá mai tong shi zhi le. Ele comprou coisas e se foi. Ele comprou, fez compras e foi embora, né? Então é um vídeo simples para vocês verem que mesmo que se use mesmo os kanjis, quer dizer, tem diferença na escrita e também no significado, né? Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de dar um joinha, compartilhar o vídeo. Se você não está assinado no canal, assine, que eu vou continuar fazendo vídeos para que você se divirta e esteja aprendendo um pouquinho. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Sayonara. Zaijian. Tchau, tchau.